O que acontece com uma pessoa que não aceita a salvação que é oferecida por Jesus? No programa de hoje nós vamos continuar entendendo sobre esse processo da salvação e a transformação do caráter daquele que precisa agora ser transformado pelo poder da graça. O que acontece na vida deste que foi transformado, que agora faz parte do reino de Deus? É agora no Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria! Estamos juntos mais uma vez, começando mais um programa Escola Bíblica. Aqui a gente tem a oportunidade de estudarmos juntos a Palavra de Deus, através dos guias de estudos que são produzidos aqui na TV Novo Tempo, no nosso departamento de Escola Bíblica. Eu não sei se você acredita na Bíblia ou não sei se você tem afinidade, se você lê normalmente. Mas eu quero te convidar a ler o texto. Nosso objetivo aqui sempre é despertar em você o desejo de conhecer o que Deus fala para a gente através da sua palavra. Eu sei que às vezes a gente tem os desafios, a gente tem preconceitos, quando a gente ouve algo que é novo, quando a gente não tem contato. Mas eu quero só te motivar. Não esqueça, nessa temporada, estamos estudando a cura do pecado, como esse tema que é apresentado dentro da Bíblia está relacionado à nossa vida, ao cotidiano, à existência. Então não esqueça de pedir o seu guia de estudos, ele é gratuito porque tem um patrocínio dos nossos queridos doadores mensais, que são os Anjos da Esperança. Obrigado a você que é um Anjo da Esperança. Olha, durante a nossa programação, você vai ver aí que vai aparecer o WhatsApp, vai aparecer o nosso site e vai aparecer também o telefone para você ligar no horário comercial. Não deixe de pedir o seu guia de estudos, tá? Falando no guia que é gratuito, nos nossos anjos, nesse mês de março nós estamos com uma campanha que é a doação em dobro. Se você já é um anjo, faz a sua doação, você faz agora uma doação em dobro, porque nós estamos aí numa campanha para o nosso novo guia de estudos, que vem agora aí no mês de abril, O nosso objetivo é distribuir 50 mil guias de estudos, educação de filhos. A autora é a Darleide Alves, que é apresentadora aqui na Novo Tempo, e eu recebi a informação aqui que nós já alcançamos 75% da nossa meta para distribuirmos, Já passamos? Olha aqui, já passamos 75%. Então, hoje é dia 22, 22, temos aí, tem 31, março, então nós temos mais 9 dias, é isso? 9 dias para alcançarmos o restante. Então, contamos com você. Se você já é um Anjo da Esperança, faça a sua doação em dobro. Você pode ligar agora para 0 operadora 12 21 27 30 30. A equipe está ali. Eu sempre dou uma passadinha ali pelo local de atendimento, sempre muito simpáticos, prestativos. Então ligue agora e faça a sua doação. Se você não é um Anjo da Esperança, seja um anjo e nos ajude a distribuirmos gratuitamente o nosso guia de estudos, Educação de Filhos, que é o nosso novo guia. E alcançamos a nossa meta aí no mês de março. Vamos orar a Deus para abrirmos mais uma vez a Bíblia. Eu convido você, se você tem uma Bíblia em casa, que você nos acompanhe. Se você não tem, tem aí, você pode baixar gratuitamente no seu smartphone aí. Se não, você vai anotando, pede o seu guia e depois você pode conferir o que a gente vai conversar.
Eu espero que você, pelo poder do Espírito, eu acredito na atuação sobrenatural do Espírito Santo, eu espero que você seja iluminado, tocado pelo Espírito e descubra que a vida tem um sentido. E o verdadeiro sentido da vida está aqui, quando a gente abre a sua palavra. Então, deixe de lado qualquer tipo de preconceito religioso, se você tem uma outra fé, se você não lê, não acredita, deixe de lado e vamos estudar juntos. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Pode confiar. Vamos orar? Pai do céu, é hora de abrirmos a Tua palavra mais uma vez, conversarmos, aprofundarmos esse tema tão importante que é a salvação que nós temos através de Jesus Cristo e a mudança que acontece na nossa vida. Que esta mensagem alcance o coração de cada um que está nos acompanhando neste momento. Eu também peço que o Senhor abençoe a cada casa, a cada família, dentro das suas realidades e das suas necessidades. Que cada um se sinta olhado, assistido por Ti, mesmo que esteja enfrentando lutas, dificuldades, que ele saiba que nunca está sozinho. Eu clamo por isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos abrir a Bíblia, vamos conversar um pouquinho. A gente está no tema, deixa eu ligar aqui, né? Está no tema número 6, né? A lição número 6, onde estamos entendendo do reino do pecado ao reino de Deus, que é a ideia do processo transformador que acontece na vida daquele que encontrou o Senhor Jesus, aquele que aceitou a palavra, aquele que dentro da sua esfera de conhecimento procura fazer o que o Senhor deseja e o Senhor se revela de todas as formas. Agora, ele está num processo de crescimento, de amadurecimento, para que ele definitivamente um dia faça parte do reino de Deus. A gente analisou no nosso último encontro ontem essas 3 palavrinhas, a regeneração, que é Deus fazendo algo em nós, isso é constantemente, a justificação, que é o pagamento da culpa que a gente tinha, Deus fez algo por nós através do sacrifício de Jesus, e a conversão, que é a minha aceitação. Eu estava indo em uma direção, agora eu mudei de direção. Em realidade, eu volto para aquilo que onde eu deveria ter focado. A conversão é o Senhor me colocando de volta na direção da restauração da minha imagem natural, criadora, que Ele fez no ato criador. Então é o processo de mudança da minha natureza. Porque eu, em realidade, não quero olhar para o Senhor. A gente já definiu isso muito ao longo dessa temporada, que pecado é a rebelião, é não olhar para o Senhor, é olhar para a direção errada. Eu olho para mim mesmo, eu quero fazer a minha vontade, satisfazer os meus desejos. E agora, há esse processo de mudança, essa conversão, a mudança da direção. E nós começamos a analisar o texto a segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 5, verso 14. Essa é uma carta que Paulo escreveu para os cristãos na cidade de Corinto. O amor de Cristo me constrange, me causa tem alguma coisa, me afeta de todos os lados. Originalmente a palavra tem essa ideia. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Ou seja, Cristo morreu por todos e aqueles que aceitaram agora morreram para que uma nova pessoa nascesse. Um novo ser humano. Aquele que olha agora na direção que Cristo deseja. Capítulo 5, verso 15, ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. A gente explorou isso aqui. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele vive para Jesus. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já
agora não o conhecemos desse modo. Então, o meu olhar para Jesus era um tipo de olhar. E a Bíblia usa essa expressão, né? A gente vai ver em outros versos. É o olhar da carne, ou seja, a minha visão equivocada, e o olhar do Espírito. Estou falando para você que talvez não tenha contato ou tenha seus questionamentos a respeito do que é Jesus Cristo. Porque o verdadeiro cristianismo é a revelação de quem é Jesus Cristo. E, infelizmente, a gente desvirtua isso no meio religioso. Às vezes a gente coloca uma ideia que não é bíblica de quem é Jesus Cristo. Nós não estamos mais preocupados, infelizmente, em falarmos aquilo que o texto bíblico apresenta e começamos a colocar a nossa visão sobre o que a Bíblia fala. E a gente, né, interpreta o texto do nosso jeito, quando a gente deveria ir originalmente para o texto bíblico. E diante disso, talvez você tenha uma ideia assim, equivocada de quem é Jesus. Mas quando a gente lê a palavra originalmente, o Espírito me mostra quem verdadeiramente é Jesus. E aquele que aceitou, ele não vai olhar para Jesus mais segundo a carne, ou seja, segundo a sua visão pessoal, mas ele vai ter a visão correta que o Espírito Santo dá. Sequência, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, ou seja, tem essa nova visão, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. E essa ideia aqui talvez seja a ideia primordial para a gente entender esse tema. O reino do pecado e o reino de Deus, esse processo transformador. Antes, eu tinha a visão da carne, a visão do reino do pecado, ou seja, eu limitava a olhar para mim mesmo. Agora não. Quando o indivíduo aceita o Senhor Jesus Cristo, entrega a vida, lê a palavra, há uma transformação. Sabe, explicar isso é muito, às vezes não é palpável, porque essa é uma ação sobrenatural. Acredite, há uma mudança. E eu terminei o último programa falando sobre isso, de pessoas que talvez estavam assistindo ali, talvez estou falando para você, e eu repito aqui, que teve uma vida transformada. Você pode dizer assim, antes eu tinha uma visão totalmente equivocada, antes eu agia dessa forma, mas agora eu sou, como diz a Bíblia aqui, no texto de 2 Coríntios capítulo 5, o verso 17, uma nova criatura. Creia, há possibilidade de transformação. Aí você diz para mim, mas eu não quero. E eu digo para você, só abra seu coração para você experimentar verdadeiramente o que é viver. Porque o que é viver verdadeiramente é viver dentro dos planos que Deus tem para a sua vida. Eu desejo isso. A gente vai para o intervalo, é bem rápido e a gente já volta. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. A gente está conversando hoje um pouco sobre o poder transformador que existe, que passa a existir na vida daquele que encontra Jesus. A vida começa a ter um sentido. Quero te convidar, esse é o nosso guia que a gente está estudando nessa temporada. A gente está na lição número 6, são 8 lições aí. Estamos chegando ao final, né? Não tem problema se você vai receber o seu guia depois. Todos os nossos programas estão no nosso canal do YouTube. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar? Até vou virar para cá, porque está aparecendo o nosso guia ali, como é, né, parte interna, um belíssimo
né? Muito bem feito a diagramação, as imagens e o texto é óbvio, né? Está aqui, ó, youtube.com/Escola Bíblica NT. Acesse lá, todos os programas estão lá. Você também pode acessar o ntplay.com. Lembrando que você pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp, que é um recadinho lá, quero receber. Se não recebeu ainda, insiste lá na fala, tá? E aí ele vai te dar um linkzinho e você vai preencher. É o 12982444449, tá? Então, manda uma mensagem. Está aí na tela, tira uma fotinho, anota aí. Você pode também acessar o nosso site, que é o novotempo.com/Escola Bíblica, novotempo.com/Escola Bíblica, ou ligar no horário comercial, que é o 0 operadora 12 21 27 31 21. Daí tem que ser no horário comercial. Tá bom? Combinado? Então, peça seu guia de estudos. Eu tenho a certeza que vai fazer a diferença aí. Estude, converse em casa sobre esse tema, compartilhe com seus amigos. A gente, nesse compartilhar, a gente cresce muito, tá bom? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Essa expressão nova criatura é o que acontece com o indivíduo que agora encontrou o Senhor, aceitou a palavra, mas ele vai ter o conhecimento que vai ser gradativo. Então, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas, ou seja, ele tem uma nova perspectiva de vida, uma nova visão. Antes, coisas que não faziam sentido, agora fazem sentido. Na segunda carta, o capítulo 4, verso 16, ele vai dizer assim, ó, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, ou seja, a parte física, o nosso corpo, se corrompa e vai se corrompendo, se deteriorando, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ou seja, a partir do momento que ele aceitou o Senhor Jesus, há um processo de transformação e esse processo é gradativo. Ou seja, a sua mente passa por uma mudança. Na sequência, em Romanos capítulo 12, são versos que a gente está apresentando que são similares na ideia. Aqui vai dizer, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Essa expressão, transformar-se, originalmente a palavra é metamorfose, que é a palavra usada lá de forma ilustrativa, né? Que é o que acontece com a borboleta, né? Que passa pela transformação. A lagarta, né? Sem forma, sem beleza, que se transforma agora na borboleta. Foi a sua mudança. É o que ele está dizendo aqui em Romanos 12, verso 2. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. Mude o seu interior pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é isso que acontece no indivíduo que encontrou o Senhor Jesus, que está passou pelo processo de justificação, está passando pelo processo de regeneração, e isso, né, interiormente ou mentalmente, ele vai sendo transformado, e isso a cada dia. Se ele cometer os seus equívocos, ele busca o Senhor Jesus, ele passa por isso, por esse processo constante de mudança. E aí, isso vai se evidenciando. Ele não alcança um estágio de perfeição no sentido de impecabilidade, mas ele alcança um estágio de perfeição no sentido de maturidade. E a gente já falou aqui em algum momento, porque a perfeição, dentro dos termos espirituais, se revela como maturidade. E isso é gradativo. Ele pode cometer o seu erro? Pode cometer. Só haverá uma transformação completa por ocasião da volta do Senhor Jesus, quando aí entra o terceiro estágio definitivo, que a gente chama de glorificação. Quando aquele corpo corruptível, a gente já citou isso quando estudamos sobre a morte, se revestirá da incorruptibilidade. Ou seja, ele agora definitivamente foi transformado. Ele continua com percepções claras agora
que ele precisa rejeitar definitivamente o pecado, olhar para a direção correta. Eu espero que tenha ficado claro para você, a gente vai aprofundando um pouquinho mais. A imagem de Deus está sendo restaurada em nós, nesse processo de renovação, que ele se torna uma nova criatura, e a gente citou isso no programa de ontem. A vida cristã não é uma modificação ou um melhoramento da antiga vida, eu citei isso ontem, mas uma transformação da natureza. É essa metamorfose, ele está sendo transformado. Sem o processo transformador, que só acontece através do poder de Deus, as propensões originais para o pecado, ou seja, aquela disposição, eu não quero fazer a vontade de Deus, permanece no coração com toda a força e continuam escravizando o indivíduo. Dá para entender? Vamos colocar aqui agora, de novo, por gentileza, ó. Sem o processo transformador, que só acontece através do poder de Deus, ou seja, o Espírito Santo trabalhando na mente, continua o indivíduo sendo escravo das vontades carnais, que é a expressão bíblica. Quando está dizendo vontades carnais, é o meu desejo pessoal, assim, eu quero fazer, né? Quero continuar praticando aquilo, mas isso é errado. E o pecado, então, permanece no coração com toda a força, esse desejo. E aí ele continua sendo escravizado. Talvez você vai me entender agora. Você que sabe que tem uma prática errada, e a Bíblia define como, né, ou atos pecaminosos, porque o pecado é não olhar na direção correta, a gente já trabalhou isso, mas você está sendo escravo de atos pecaminosos. Você sabe que está errado. E você continua sendo escravo disso. A partir do momento que você buscou o Senhor, Ele te liberta disso. Vai continuar uma luta constante? Vai, mas agora o poder do Espírito vai atuando na sua mente e você vai sendo transformado. O processo da metamorfose. A lagarta, mas agora vai saindo a borboleta. Você é uma nova criatura, usando a outra referência que Paulo faz na carta aos Coríntios. Eu espero que isso esteja ficando claro, porque é importante a gente entender. Agora, como que isso acontece? Aí eu quero convidar você, eu já em algum momento, em outro estudo, eu já analisei esse capítulo, que é o capítulo 3 do Evangelho de João. O ideal é você ler tudo que está aqui, a partir do verso 1. Eu vou fazer algumas referências, que é uma conversa que Jesus tem com um líder religioso da época, e a Bíblia faz a descrição, Nicodemos, e ele tem um diálogo, o texto diz que foi à noite esse diálogo, sozinho, só ele e esse líder religioso, e ele queria saber o que ele tinha que fazer para entender a salvação e ter a salvação em Jesus. Se a gente lê, por exemplo, lá o que está no verso 2, este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre da parte de Deus, por que ninguém pode fazer o que tu fazes, se Deus não estiver com ele? Jesus respondeu. Isso na realidade não foi uma pergunta, né? Mas Jesus responde como pergunta. Então Jesus responde para ele: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu sei o que você quer, Nicodemos. Você quer fazer parte do reino de Deus, ver o reino de Deus e os seus valores. Agora, se você não nascer de novo, isso não pode acontecer. E aí vai continuar o diálogo, a gente vai aprofundar isso amanhã. Mas como pode um homem nascer de novo sendo velho? E Jesus vai explicar para ele esse processo de mudança. Como acontece? Como ele é tocado? Como ele tem agora uma nova visão? E aí vai entrar na ação sobrenatural.
mas eu vou estudar isso amanhã. Mas eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Você deseja entender isso? Você deseja, tem alguma área da sua vida que precisa ser transformada? Que você precisa nascer de novo? Ter uma nova perspectiva? Tem um vazio aí dentro que parece que nada preenche? Eu quero orar para que você abra o seu coração, porque quando a gente abre o coração, um milagre acontece. Você deseja fazer isso? Vamos orar? Pai, nós abrimos o nosso coração para que o Senhor realize um milagre, para que o Senhor nos transforme, para que a gente tenha uma perspectiva correta. Em nome de Jesus. Amém.